Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você assistir esse videozinho. Agora vamos falar um pouco da questão da qualidade nas micro e pequenas empresas. Bom, vivi, eu nasci na década de 70, nasci em 74, vivi a década de 80. E acho que os clientes da década de 80 eles sofreram pra caramba, porque não existia inicialmente um princípio de qualidade preconizado. Só nas grandes empresas, a gente sabe inicialmente que no final da década de 60, 70, começou a nascer aí, crescer o sistema Just in Time que preconizava várias ferramentas que direcionavam o controle da qualidade através dos métodos estatísticos, com a ida lá do Edward Deming, lá para o Japão, para ensinar os japoneses a controlar a qualidade através de métodos estatísticos, e que ele tinha aqueles 14 princípios que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Mas cara, olha, vou dizer você, o cara que dependia, já que o tema agora é falar da questão da qualidade das micro e pequenas empresas, era muito difícil o dono de uma microempresa nessa época, entre 80 e 90, preconizar qualidade, porque não tinha tanta concorrência. Às vezes você ia para uma determinada empresa, você era muito mal assistido, muito mal atendido. Você chegava até a discutir com o proprietário, discutia com o atendente e ficava por isso mesmo. E o pior, como você não tinha opção, você tem que voltar a comprar lá de novo. E se o cara marcasse você, talvez ele não quisesse nem te atender. Coisa que hoje mudou. Obviamente, se a gente for lá voltar no tempo para pensar o que foi o boom da qualidade no mundo após a Segunda Guerra Mundial, até porque a gente sabia que várias empresas iriam estar ofertando praticamente os mesmos tipos de produtos e serviços, e o diferencial desse contexto seria o quanto elas iriam envolver a qualidade, não só a qualidade do produto ou do serviço, mas no contexto geral, inclusive a qualidade no atendimento e do acolhimento ao cliente. E essa questão do entendimento que o cliente é aquele cara que paga as contas, e é verdade, ele tem que ser o quê? Fidelizado, tem que ser afagado, o bom cliente. O mau cliente, o ideal é que a gente faça uma carta de recomendação e mande para a concorrência. Se é que isso é ético fazer, porque tem gente que obviamente manda comprar em outro lugar, vai comprar em tal lugar, quando sabe que o cliente não é aquele perfil de consumo bom. Isso é uma coisa errada. Aí será que nesse contexto essa empresa estaria também preconizando a qualidade? Não, porque está transferindo a dor de cabeça para outra empresa que vai sofrer do mesmo jeito. Nesse contexto, a gente vê que a evolução da qualidade no mundo ela passou por vários processos. As reinvenções, o mapeamento de processos, o novo modelo de planejamento, de atingimento de metas que foram sendo construídos, processos de reengenharia. Acho que uma das coisas que consolidou o processo evolutivo mais ainda da questão da qualidade foi a entrada dos produtos japoneses lá nos Estados Unidos, naquela época em que as grandes montadoras de veículos começavam a perder mercado. E a Toyota, pelo contrário, a gente teve aí, no final da década de 70, a questão da crise do petróleo, que como o mundo ainda é, dependendo da maior matriz energética que é o petróleo, a gente ficou na mão. Então aqueles carros grandes nos Estados Unidos, as pessoas não tinham como sustentar. E nesse período foi que houve a inserção desses carros compactos do Japão, através do sistema Just in Time, que fizeram a diferença para as empresas, as grandes montadoras que amargavam um prejuízo em torno de 30% de declínio das vendas, e já a Toyota tinha um aumento de 30% nas vendas lá, porque o consumidor na época estava optando por carros compactos que consumissem menos combustível e que trouxessem o benefício para eles. E carros, você tem uma ideia hoje, um carro da Toyota, você pega uma Toyota rural, tem 30, 40 anos, é um carro que praticamente não dá problema. Você conhece o Corolla é um carro top de linha, que também é um carro muito pouco provável que dê problema, utilizando o sistema Just in Time. Esses outros carros também da Coreia, os coreanos, como no caso lá da Hyundai, aqueles da Kia Motors, também são carros da Nissan, são carros difíceis de dar problema. Agora, se der, prepare o bolso que vai sair caro pra caramba. Agora, a questão das peças, são peças que têm uma durabilidade 3, 4 vezes maior, às vezes, do que esses populares que a gente encontra aqui.
Às vezes você pega um carro desse, um popular, você roda 60, 80 mil quilômetros, tem que trocar a suspensão, tem que trocar isso, trocar aquilo. E pega um carro desse, fabricado por uma montadora japonesa, a peça é caro, mas em compensação ela dura de 2 a 3 vezes mais do que a peça de um carro desse fabricado no Brasil, um carro nacionalizado. E aí vem, nesse contexto de qualidade, a gente pensa, as grandes empresas, as grandes indústrias já pensavam inicialmente em tentar acolher melhor, de atender às expectativas dos seus clientes, ofertando a qualidade. E nessa época, no início, no final da década de 50, 60, quando o Demi foi para lá ensinar os japoneses esses métodos estatísticos através do controle de qualidade, com os métodos estatísticos, eles fizeram um diferencial grande, tanto que hoje é referência até hoje, lá no Japão e no mundo, né? E esses 14 princípios do Deming, o primeiro ele falava o seguinte: desenvolva a constância de propósitos para a melhoria do produto e serviços, objetivando tornar-se competitivo. Ou seja, é um processo evolutivo. Você tem um produto, ele carece estar sendo avaliado o tempo todo. Ele carece estar passando por modificações, melhorias contínuas. A segundo é a administração, ela deve ter a consciência de suas responsabilidades e de assumir a liderança na transformação. Ou seja, é mais uma figura do líder ele ser um gestor. Dizem que o gestor, diferentemente do administrador, é aquele cara que tem mais conhecimento de outras áreas, como a parte de contabilidade, como a parte de direito, um pouco de estatística, um pouco de tudo, para ele compreender como funciona todo o processo, para que ele possa se envolver mais e trazer mais benefícios. O terceiro desses 14 princípios do DEME é: utilize ferramentas de estatística para fazer uma inspeção, ou seja, a inserção da ferramenta matemática de cálculo de modelos matemáticos para garantir que os processos eles saiam como foram planejados anteriormente. Quarto cesse a prática de transações apenas com base no preço. Então a gente não pode ficar bitolado só a questão do preço. O preço é importante para definir o valor do produto, mas a gente tem que pensar que um produto pode ser caro desde que ele oferte a qualidade, porque se o consumidor ele atrelar o preço à marca e à qualidade, ele vai comprar. Então esse produto ele vai ter sustentabilidade. O quinto tenha sempre em mente a visão da melhoria contínua, ou seja, não pode passar, não pode parar. Aí ele entra dizem que Demi foi o pai do ciclo PDCA, mas não foi Demi. Demi massificou o conhecimento. Quem era o pai do ciclo PDCA era Stewart. E o Demi ele massificou o processo do conhecimento. E aí o ciclo PDCA ele transforma, ele discute essa questão da melhoria contínua. Sempre há alguma coisa que você pode melhorar no ciclo. E é óbvio aí que eu não vou discutir os 14 princípios, eu vou tocar em alguns que na minha concepção eu vejo como mais importantes. Outro afaste o medo para que todos possam dar o melhor de si. Às vezes a gente sempre fica pegando no pé e deixa o colaborador traumatizado. Ele tem medo de ser o intraempreendedor, de arriscar. Então essa questão do medo, se ele errar, ele não pode ser cultuado dentro da empresa. Nesses princípios aí que o Demi colocava. Outra coisa importante é a gente pensar em remover as barreiras que existem que impedem o orgulho da execução. Então a gente não pode criar problemas, burocracia, para em vez de facilitar o atingimento das metas, ele prejudique. Outra coisa que ele fala nesses 14 princípios é: adote um programa de educação e treinamento. É importante que haja uma reciclagem constante das novas tecnologias que vão ser implantadas, dos novos métodos, dos novos modelos, porque é importante que haja atualização desses processos, porque a gente sabe que os processos sempre eles são atualizados devido à entrada de novas tecnologias que vão facilitar tanto o controle quanto a aplicabilidade, a aplicação de novos princípios, que em muitos dos casos eles vão diminuir o tempo e consequentemente, se for dentro da filosofia do Just in Time, o tempo é um fator extremamente importante dentro do sistema Just in Time, porque ele fala a questão de evitar o desperdício. Esse tempo
não bem empregado, não bem usado, ele é considerado um desperdício. E o último princípio do Deming seria que ele atue no sentido de concretizar as transformações, ou seja, se é necessário o processo de adaptação, se é necessário o processo de mudança, que não seja protelado, que ele seja concretizado, que ele seja realmente startado e que ele consiga atingir as metas que foram inicialmente pré-estabelecidas. É óbvio que tem várias ferramentas que podem ser utilizadas nesse contexto da qualidade. Inclusive na aula anterior sobre a questão da ferramenta de planejamento, elas servem, algumas delas. Mas dentro do controle de qualidade, se a gente for adentrar realmente no que se utilizava na época, era o diagrama de causa e efeito, a questão da implantação de fluxogramas, mapeamento de processos. Aí nós temos a análise de Pareto, o uso do brainstorming, então o quadro de programação de decisões. Tem várias ferramentas que é importante que o empresário, o micro pequeno empresário, ele tem acesso. A gente sabe que, mais uma vez a gente bate sempre na mesma tecla, a maior dificuldade deles é a questão de ele ter tempo de se preparar. Mas não pode ser mais desculpa no universo que a gente encontra dentro dessa realidade econômica. Ele não pode mais perder tempo. Mas eu vou deixar na mão dos meus colaboradores. Será que ele está disposto a pagar mais caro para ter um colaborador preparado realmente para fazer a diferença dentro da empresa dele? Uma das coisas importantes que pode ser feita é a questão de gestão dos processos, levando em conta a questão do foco nas pessoas, de melhorar a tarefa que elas executam, a análise da questão do foco do mercado, ver o que o mercado realmente ele precisa, ele procura, a melhoria contínua dos processos, a comunicação entre colaborador e cliente. Bota o cara para fazer, o cara que é vendedor, fazer um curso de oratória para vendas. Porque o foco inicial disso é a questão da liderança contínua, a questão da importância. Acho que a questão das premissas básicas, quando a gente fala em qualidade para as micro e pequenas empresas, a gente leva em conta os valores que essa empresa ela preconiza, quais são as estratégias operacionais fundamentais que vão ser aplicadas, qual é o princípio da melhoria contínua. Se existe uma cultura de melhoria contínua, não só nos processos, na organização, no controle de estoque, nos inventários físicos, na gestão do sistema que é utilizado dentro daquela empresa, a questão da participação no todo do pessoal, se o pessoal está envolvido, se veste realmente a camisa, se entende que aquela empresa ali ela é o elemento principal para que gere riqueza para ele, que faça com que ele consiga se manter, ter o seu dinheirinho no final do mês para subsidiar a sua existência da sua família. A questão de outras ferramentas que podem ser utilizadas, como a gestão de políticas, a políticas a médio, curto e longo prazo que podem ser implantadas, a questão do processo de expansão da empresa, a análise do trabalho diário, o atingimento das metas. Pode estabelecer alguns círculos de conversa entre os colaboradores, analisar a questão da venda dos produtos e serviços, do acolhimento do cliente, o que é que se pode melhorar, como é que anda essa questão da satisfação do cliente. Tem que existir uma cultura da qualidade em primeiro lugar, não a qualidade pensando só no atendimento do cliente, mas não, a qualidade do atendimento do cliente, da satisfação dele, do pós-venda, do acompanhamento, de manter o contato, de fidelizar ele. Isso tudo sendo preconizado a busca pela melhoria contínua. E para que isso aconteça, obviamente que a gente tem que ter aquele envolvimento de todos. Sem haver envolvimento de todos, a gente não vai conseguir chegar lá. Essa é a grande realidade. Obviamente que a gente também tem que levar em conta a organização do tempo, quanto tempo a gente vai precisar, estabelecer um tempo para poder atender o paciente, o cliente, para poder direcionar ele para o produto que realmente ele quer, dar orientação sobre aquele produto para que ele saiba, não, esse é realmente que eu quero para ele comprar e ser direcionado para a finalização da venda. Se tratar de uma empresa, uma microindústria, a questão dos princípios da qualidade, na questão da manufatura, da confecção dos produtos. A gente pode falar aqui das nossas cadeias produtivas, subindo ali para o lado de Caruaru, dali de Toritama, de Santa Cruz do Caparibe, dentro daqueles arranjos produtivos locais, como é que se preconiza a questão da qualidade para trazer, para atrair mais clientes, qual é a cadeia de valor desses negócios, como é que funciona o princípio de se estabelecer uma visão de qualidade total,
como é que se dá o desdobramento dessa qualidade, como é que isso tudo vai funcionar, quais são as políticas de incentivo a se ofertar qualidade, tanto do produto, do serviço, no dia a dia, como é que funciona a gestão das funções que são de extrema importância para que os objetivos eles sejam atingidos. Então, quando a gente pensa na qualidade das micro e pequenas empresas, a gente tem que pensar num todo. Não é só uma área específica. A gente sabe que o cliente ele gosta de ser bem acolhido. Ele gosta de ser instruído sobre o produto que ele vai comprar. E às vezes a gente sabe que um colaborador ele não está preparado, está ali para vender. Eu quero vender. Quero vender muito para atingir a minha cota, garantir meu salário. E às vezes é a mesma visão do proprietário. Está se lixando para o cliente. Ele quer que o cara entre lá e compre. E não pode ser assim. Às vezes o cara pode ter uma experiência traumática numa compra de um produto e não quer mais voltar lá. A gente já passou dessa época. A gente tem que pensar que o cliente ele tem que ser bem acolhido, bem tratado. E se ele é bem tratado, bem acolhido, se sente à vontade naquela empresa, ele não vai ter aquele perfil só de consumidor, que existe um diferente entre o consumidor e o cliente. O consumidor é aquele cara que tem uma relação única, entra na empresa, comprou, se for bem tratado, for maltratado, para ele tanto faz, vai embora. E o cliente é aquele que praticamente está ali o tempo todo, gosta da loja, gosta do atendimento, está lá sempre comprando. Que é esse cara que vai dar sustentabilidade, uma maior sustentabilidade à empresa. Por isso é importante a gente tentar preconizar os princípios que foram ensinados por Dame e outros que falam, que demonstram, que ensinam o pensamento da qualidade, seja em micro e pequenas empresas, empresas de grande porte e médio porte, o microempreendedor individual, porque esse é um diferencial a mais para que você consiga atrair os seus clientes e conseguir fidelizá-los e ter uma sustentabilidade maior dentro da sua empresa.